A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo mais alegre na terra. Quero agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade de poder estar de pé, poder respirar e saber que o ano aceitável do Senhor está sobre a minha vida. Já estou aqui com o meu café, já estou aqui com a palavra e o canal é esse, Café com Palavra. É algo assim que Deus colocou no meu coração. Estamos aí iniciando essa caminhada de pregador, desde o dia que Deus nos chamou para isso, para esse ministério da palavra, onde é um ministério que muitas das vezes a gente acha que é o mais difícil, um dos mais complicados. Uns Deus chamou para pregar, outros para ensinar, para mestres, diáconos, presbíteros, cada um ali dentro daquilo que é proposto, daquilo que Deus sonhou para você. A gente vê aí muitas pessoas falando do profeta do Pix, profeta do CPF, profeta do RG, mas a gente tem que entender que a maior profecia, meu irmão, está aqui, é a palavra. Até porque quando nós recebemos uma profecia, nós ouvimos ela, o profeta diz: assim diz o Senhor. Mas o crivo está aqui, irmão, vai passar por aqui. Se condiz com o que está escrito, amém. Se não, cuidado. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Porque eu acredito que Deus ele usa os profetas na terra. Eu acredito que os dons do Espírito não cessaram e na continuidade dos dons. Eu sou um cristão assembleano, pentecostal. E essa semana eu fui confrontado, assim, sabe, com uma questão. Uma pessoa onde a gente já passou pela nossa igreja, a gente ajudamos ela, conversamos, evangelizamos. Só que de repente ela sumiu, não deu mais notícia, não responde mais mensagem. E eu trabalhando aqui na cidade de Uber, eu passei no farol e eu vi essa pessoa no farol, gente. Um semblante de tristeza, fiquei feliz em vê-lo, mas ao mesmo tempo eu fiquei chateado, porque eu entendi e percebi que ele estava perdido, irmão. E quando a gente está perdido, a gente tenta se encontrar, se achar. Existe um vazio dentro de cada um de nós. A gente sabe que o inimigo ele trabalha nas nossas fraquezas. A gente abre e dá uma legalidade para que o vício, para que essa falta que nos falta, a gente possa preencher de alguma forma. E no mesmo dia eu tive uma passageira onde ela tem dinheiro, ela tem lojas, ela tem funcionários, mas vive um casamento em crise, ela tem uma vida infeliz, ela sente um vazio, o único momento que ela consegue ter paz é o momento quando ela pega uma taça de vinho e ela toma seu vinho. Ou seja, pessoas perdidas. E dentro dessa introdução que eu acabei de dar, e é algo que todas as vezes que eu estiver aqui falando, é algo que Deus me faz passar de fato, viver de fato, não é mensagem tirada do YouTube, mas eu posso compartilhar as experiências que Deus tem me feito passar. Então nós entendemos que tem muitas pessoas que estão perdidas. E palavras de Jesus, ele veio para buscar, para salvar aquele que havia se perdido. Então eu dou graças a Deus que Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. E ele mudou a minha história através desse encontro que eu tive com ele. Então eu saí de perdido para achado por Jesus. E o tema dessa breve ministração que nós vamos fazer é perdidos e achados. Perdidos e achados. E vamos para a Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo número 15, verso de número 24. Diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido
e foi achado, e começaram a festejar. Meus amados irmãos, o capítulo número 15 é um capítulo muito lindo. Jesus está sendo confrontado porque que ele senta com publicanos e pecadores. Percebam que se ele senta para comer, é porque tem mesa. Se tem mesa, é lugar de honra, lugar de relacionamento. É lugar onde as pessoas elas chamam não qualquer um. Você não chama qualquer um para entrar na sua casa, você não chama qualquer um para sentar à sua mesa, você não chama qualquer um para comer contigo. Porque quando nós falamos de sentar à mesa, de fazer festa, nós estamos falando de relacionamento, de intimidade. Percebam que quando nós fazemos um churrasco, quem nós chamamos? Nós chamamos nós quem gostamos. Nós convidamos aquelas pessoas que se sentem bem. Percebam que há um relacionamento onde, ainda mais nós aqui brasileiros que gostamos de churrasco. Você percebe que é um momento ali que as pessoas, elas, por um breve momento, elas esquecem dos seus problemas, elas esquecem das suas adversidades e elas conseguem ter um momento de relaxamento e ficar entre as pessoas que elas gostam e ter um relacionamento, uma conversa legal. Jesus está na mesa com pecadores e publicanos. Os fariseus, doutores da lei, eles começam a questionar Jesus por que ele faz isso. Por que ele senta com essas pessoas que estão, para eles, perdidas? Por que ele senta com essas pessoas que para eles não tem valor? Um publicano que cobra impostos? Pecadores porque cometeram algum delito e acham que não são mais dignos porque a lei os condena? O capítulo número 15, ele conta 3 histórias. Ele conta 3 percas. Ele conta 2 buscas. Ele conta 3 reencontros e 3 festas. Se tem festa, irmão, é porque tem mesa. Se tem mesa, é porque tem um lugar de destaque, um lugar de honra. E se tem festa, é porque tem pessoas relacionadas, porque ela tem intimidade. Isso enquadra dentro do Evangelho, irmão. O Evangelho é isso. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de relacionamento. Percebam que Jesus ele sempre andava com a multidão seguindo, mas ele se relacionava com poucos. Dentro desse contexto do seu ministério terreno, ele chamou 12 para andar com ele. Até porque quando ele pergunta para Pedro, ele fala: Pedro, quem a multidão diz que eu sou? Ele responde: dizem que é um profeta. E tu, o que dizes que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Eu fico imaginando Jesus dando um sorriso, olhando para ele dizendo: dizeste bem. Porque isso não foi você que entendeu, mas foi o meu Pai que te revelou. Ou seja, eu acredito nas revelações e que Deus usa na terra as pessoas para que possa nos dar, sabe, nos tirar de um momento de dificuldade, um momento de inconstância, um momento que a situação diz ao contrário, irmão. Mas essa situação que você vive hoje, ela não define o seu destino, irmão. A não ser que você escolha permanecer nessa condição. Escolhas definem destinos. E eu guardei essa frase no meu coração, irmãos, porque um dia eu me encontrei como um perdido. Um dia eu me encontrei como um perdido porque eu escolhi andar sozinho. Eu escolhi querer sair da minha casa. E para você querer sair da casa, você precisa de ter muita coragem. Mas mais coragem ainda, você precisa ter para quando você decidir retornar. Mas vamos caminhar. A primeira parábola diz que um pastor ele tem 100 ovelhas e ele perde uma. E ele deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. A segunda história da parábola, ela vai dizer que uma mulher, ela tinha 10 dracmas. Ela perde uma. E ela tem todo um trabalho minucioso para encontrar aquela moeda que se perdeu. A terceira história conta a história de um pai que tem 2 filhos, um filho mais novo e um filho mais jovem. O filho mais jovem, ele chega no seu pai e ele diz: pai, eu quero tudo que é meu por direito. Eu quero a minha herança. Perceba que esse rapaz, ele anula seu pai. Porque herança você só recebe depois da morte do seu pai. Você é herdeiro. O filho mais velho, ele tinha o direito de receber dobrado, 2 vezes mais aquilo que o mais novo ia receber. Aquele pai, mesmo ele não
concordando com aquilo que aquele jovem ele decide, ele respeita a sua decisão e dá o que ele pediu e ele vai. Só que a gente tem que entender algo aqui, irmão. Quando nós olhamos para o nosso irmão, quando nós olhamos para aquela pessoa que se perdeu, quando olhamos para aquela pessoa que teve coragem de sair, só que coragem sem destino, coragem sem direcionamento, coragem sem uma posição, coragem sem uma cobertura de Deus, irmão, ela se torna loucura. Caminhamos sozinho. Quando nós queremos caminhar sozinho, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar as pessoas que sempre andaram conosco. Todas as vezes que nós decidimos sair, andar por conta própria, nós deixamos as pessoas que sempre andaram conosco. Elias decidiu desistir. Ele deixou o seu moço e foi para o deserto pedir a morte. Foi por conta própria. Deus não levantou um profeta e disse assim diz o Senhor, vai para o deserto e deixa o seu moço. Entende? Então, todas as vezes que nós decidimos andar por conta própria, sem uma cobertura da palavra, nós saímos de um homem ou uma mulher corajosa e caminhamos sentido da loucura, irmãos. E isso é forte. Porque a ovelha, ela se perde e precisa que alguém vá atrás dela. Ela não tem consciência. A moeda se perdeu. A mulher perdeu a sua moeda. A moeda não tem consciência e ela precisa ser achada. A mulher procura a sua moeda. O pai tem um filho e ele tem consciência. Só que o pai não procura o seu filho. O filho tem consciência, mas ele não pensa nas consequências que ele vai causar na sua vida e na vida do seu pai, na vida da sua família. E o que me chama a atenção é que o pai não vai atrás do filho, irmão. O pai, ele entende que da mesma forma que o seu filho saiu, que o seu filho decidiu sair, ele vai retornar para casa. Só que aquilo que o filho precisa saber, aquilo que o filho precisa fazer, ele precisa cair em si. E muitas vezes quando nós caímos em si, é quando a coisa já está ruim. É quando nós percebemos que nós temos um problema. É quando nós percebemos que acabou a escassez, que as possibilidades humanas se esgotaram e que o tempo não existe mais. Aí nós caímos em si. Perceba que houve um processo desde a saída da casa até o dia que ele caiu em si, irmãos. A Bíblia não diz quanto tempo, mas a Bíblia diz que ele gastou tudo que ele tinha, ele esbanjou, ele não teve controle sobre as suas finanças, e daí vem o nome pródigo, irmãos. O filho pródigo, quando a gente fala pródigo, não tem a ver com aquele que retornou, irmão. Não tem a ver com aquele que voltou para a casa do pai. Pródigo significa aquele que gastou, aquele que esbanjou, aquele que não teve um controle sobre a sua finança. Perdão. Ou seja, ele gastou tudo que ele tinha, ele esbanjou, esbanjador. E todas as vezes que eu olho para alguém que retorna para a casa do pai, eu não aponto o dedão para ela dizendo o filho pródigo voltou, irmão. A gente pode se sentir como um filho pródigo. A gente pode se sentir como que a gente gastou o nosso tempo, nós gastamos os nossos recursos, gastamos a nossa vida com coisas que não nos aproximou de Deus e tirou a nossa comunhão com o Pai. Por isso que eu não digo mais que as pessoas retornam como um filho pródigo, irmão. Porque quando você cai em si, muitas das vezes você está da mesma forma que esse jovem. No contexto da cultura judaica, porcos são animais imundos. Porcos não são, de acordo com a lei de Moisés, são animais que os judeus não tinham contato. Na casa daquele homem, o seu pai, um fazendeiro, tinha suas criações ali, tinha os seus servos, os seus empregados, tinha ali as suas ovelhas. Ele poderia ser um cuidador das ovelhas do seu pai, um pastor. E de pastor de ovelhas, talvez, virou um pastor de porcos, irmãos. Ele gastou tudo que ele tinha, ele teve fome. E a única opção que ele teve foi trabalhar no meio dos porcos, irmão. E ele no meio da lama,
atolado até o pescoço, sujo, no lugar onde havia podridão, onde aqueles porcos estavam ali morando, no chiqueiro, e nós nos encontramos nessa mesma situação que esse homem, irmão, no fundo do poço, no espiral da degradação. Pessoas que estão caídas no vício da bebida, da pornografia, da droga, da prostituição. Pessoas que estão refém do mesmo, prisioneiro do pecado, refém da maldade. Pessoas que estão sendo manipuladas pela ação do inimigo. Pessoas que estão sendo manipuladas pelo adversário e que não tem mais solução. Ela acha que não tem mais solução para ela. Ela entende que ela já está sendo dominada pelo medo, pelo diabo. E os demônios estão fazendo arruaça na vida dessa pessoa. Eu tô falando com alguém aqui assim. Eu tô falando para alguém aqui que tá vivendo uma situação dessa forma. Eu tô falando alguém aqui que tá cansado de viver assim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você, tem solução. Tem sim uma saída. Não é o seu fim, irmão. Porque quem determina a última palavra não é a situação que você está vivendo. Quem determina a sua última palavra não é o inimigo que colocou um plano para a destruição da tua vida. Quem determina a última palavra não é a sua situação financeira, a sua conta bancária, o seu exame, o seu diagnóstico de saúde. Quem determina a última palavra é Deus. E se Ele tem um projeto, um plano na sua vida, irmão, pode ter certeza que independente do momento, do tempo, na hora certa, porque Deus ele sempre coloca pessoas certas na hora certa, não são pessoas bonzinhas não, são pessoas certas em momentos certos, pessoas específicas em lugares estratégicos, irmãos. Para esse homem, foi uma manada de porcos, para que ele pudesse cair em si uma situação que ele mesmo produziu para ele. E para você, pode ser ver nesse vídeo. Jesus te ama. Você é importante para Deus. Uma ovelha perdida. Você precisa de um pastor. Porque o pastor ele cuida das ovelhas. Independente se uma sair, ele se sente no direito, na obrigação de ir atrás daquela que se perdeu. O pastor ele não gera ovelha, ele cuida de ovelha. Então, se você saiu da casa do Senhor como uma ovelha perdida, e se seu pastor ele está em encontro, ele busca te encontrar, é porque você é importante para Deus. De ovelha perdida para um pastor, você precisa de um pastor, um homem sério, um local sério, compromissado com a palavra. Se você está sendo procurado, assim como aquela moeda, ela se perdeu e aquela mulher teve que fazer toda uma logística para achar aquela mulher, e na casa, dentro desse contexto, não havia janelas e era tudo escuro mesmo durante o dia. Ela teve que acender uma luz para poder procurar essa moeda. E essa luz para você hoje se chama-se Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Que no meio do escuro, no meio da podridão, no meio da onde quer que seja, a luz de Jesus, ela brilha para você, irmão. Jesus ele vai no último degrau, irmão, para te resgatar. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, que estava perdido, para que pudesse ser encontrado por ele. Então, se você está sendo procurado, porque você tem valor, irmão. Você tem um valor. Você tem um valor para Jesus. E Ele quer que você esteja em circulação, não parado. Que você possa circular. Que você possa ser encontrado por Jesus. E que esse valor que Jesus ele vê em você, que o homem não vê, mas Jesus vê. E você sabe que você tem valor para Jesus. Você tem valor para Jesus. Jesus ele não quer saber de que forma que ele vai te encontrar. Mas ele quer mudar a sua vida a partir do momento que ele te encontrar. A partir do momento que ele te encontrar, a sua vida vai ser diferente e vamos ver como vai ser daqui para frente. Você tem valor para Jesus. Você precisa de um pastor. Jesus é um bom pastor. Você tem valor para Jesus, porque Jesus não descarta ninguém. O filho, ele saiu por conta própria. Ele perdeu a comunhão com o Pai. Você precisa ter comunhão com o Pai. E como nós temos comunhão com o Pai? Nós temos comunhão com o Pai de acordo com o nosso relacionamento que temos com Ele. Quando abrimos mão de ter um relacionamento com o nosso Pai,
Nós perdemos essa comunhão com Ele. E nós temos acesso através dessa comunhão por causa de Jesus, irmão. Por causa da queda do Adão. Por causa da queda de Adão no Éden. Todos agora nascemos pecadores. Dependemos da graça. Favor imerecido. Nós não merecíamos. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estamos. Assim diz o apóstolo Paulo. Romanos 6:23. E por causa de Jesus, irmão, nós somos religados ao Pai. O Senhor veio para os seus, os judeus, mas os seus os rejeitaram. E todo aquele que o receber tem o poder de ser feitos filhos de Deus, irmão. Filhos por adoção. Filhos, irmão. Um filho por adoção, quem adota um filho, ele tem um amor do mesmo nível de um filho que foi gerado no ventre, irmão. Até às vezes muito mais. A gente sabe que nós estamos vivendo num momento difícil, mas eu acredito no amor. Eu acredito que Deus ele pode restaurar, resgatar, independente da pessoa, independente do lugar, na onde ela estiver, irmão. Deus ele pode resgatar a sua vida. Você precisa de um pastor. Você tem valor e você precisa de comunhão com o Pai. Esses são os 3 princípios para que aquele homem pudesse refletir, irmão. Que ele pudesse ir no meio daqueles porcos comendo aquelas bolotas. A Bíblia diz que ele teve fome e quis comer as bolotas que aqueles porcos comiam. E ele lembra que o menor na casa de seu pai tem pão em abundância. Que aqueles trabalhadores que trabalham por diária lá, eles têm pão em abundância. E ele ali passando fome. Ele caiu em si. Ele reconheceu. Ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu que ele pecou. Ele se arrepende daquilo que ele fez, irmão. E isso é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, ele chega para você, a primeira coisa que ele faz, ele se aproxima. Segunda coisa que ele faz, ele quer ouvir as suas necessidades. Ele supre as suas necessidades, irmãos. Um convite que muda tudo. Muda toda a sua história. Um convite que muda tudo. Para os discípulos de Emaús, eles ouviram. Jesus caminha todo um percurso com eles. Quando eles chegam na casa, próximo à casa deles, Jesus fez com que ia passar direto. E eles convidaram Jesus para entrar na casa. Eles convidaram Jesus para entrar na casa. Ia se assentar na mesa. Alabassuriandarás. Mesa, lugar de comunhão, lugar de relacionamento, lugar onde nós temos uma conversa com o nosso Pai, com o nosso Senhor, irmãos. A Bíblia diz que aqueles homens são discípulos de Jesus, irmãos. Eles já ouviram Jesus falar, eles já ouviram Jesus caminhar, eles já viram os gestos que Jesus fazia ao falar. E durante toda uma caminhada eles não conheceram Jesus. Eles estavam perplexos porque o Cristo, ele tinha sido morto e já tinha sido crucificado. E eles não entendiam por que ele passou por tudo aquilo. Jesus explica as suas necessidades, irmãos, desde o início. Quando a Bíblia fala das leis de Moisés e os profetas, está falando da Torá e dos profetas que Deus usou naquele contexto. Jesus supre todas as necessidades daqueles homens, irmão. Quem senta na mesa, senta para ser servido. Quem senta na mesa, senta para usufruir de uma boa refeição. Quem senta na mesa, senta para usufruir de uma boa conversa. E a Bíblia diz que ao partir do pão, Deus, a partir do pão, Jesus pega um pão, ele divide, ele fala, oh meu Deus, a partir do pão, os olhos daqueles homens se abriram, irmão, e eles reconheceram que era Jesus. Eles reconheceram que era Jesus, irmãos. Percebeu que quando Jesus ele entra na nossa vida, as coisas mudam, porque aqueles homens fizeram um caminho contrário, eles voltaram para Jerusalém, eles estavam em Emaús.
E eles anunciaram aos seus irmãos o que aconteceu com eles. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de mão na massa. Primeiro ele se aproxima, ele ouve as suas necessidades, ele supre as suas necessidades. Um convite que muda tudo. E de multidão você vai ser discípulo. Porque discípulo tem intimidade com Deus. A multidão, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: quem a multidão pensa que eu sou? Eu já disse aqui. E ele diz que tu és um profeta. E tu? Que tu és o Filho de Deus. Percebam que com a multidão, ele sempre vinha com ele, mas ele sempre relacionava com poucos, irmãos. A Bíblia diz que não vão ser todos que vão ser salvos, porque Deus não deu esse poder de grande escolha de escolher caminhar com ele ou não. Palavras de Jesus: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz todos os dias, irmão. Negue-se a si mesmo e siga-me. É para aquele que quiser, irmão. Se você pensa diferente, tá tudo bem. Mas a função daquela pessoa que encontra com Jesus é pregar o Evangelho, é abrir as Escrituras e expor a palavra. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Não precisa você querer ser um profundo, assim como o nosso pastor Eliseu Rodrigues, com a inteligência do pastor Hernandes Dias Lopes. Mas que você leia e pede um entendimento, que Deus possa te capacitar, porque Ele vai te usar dentro da sua capacidade, irmão. Eu poderia ter feito um monte aqui de aplicações, eu já fiz algumas. Mas Deus usa cada um segundo a sua capacidade. Entende? Pregar, para muitos acha que é fácil. É só você linkar algumas coisas. Porque se você prega e não vive, você é um hipócrita. Se você lê o texto e não tem experiências com o texto, irmão, tem alguma coisa errada. A gente não lê Bíblia apenas para pregar, irmão. Nós lemos a Bíblia para ter... É o nosso manual de regra de fé. Para a gente aprender com o nosso Mestre Jesus, que é o nosso maior exemplo. Jesus fundou a igreja na cruz do Calvário, irmão. E a igreja é um lugar de pessoas doentes, o lugar de pessoas, de pecadores arrependidos. É um lugar de pessoas imperfeitas, pessoas que necessitam de algo, irmão. Porque se nós não necessitamos de nada, Jesus ele veio para aquele que estava doente, para aquele que está perdido, para aquele que está cansado, sobrecarregado, oprimido, para aquele que não tem mais vida, para aquele que se sente como um morto, para aquele que se sente rejeitado, para aquele que a história, que as familiares, que as estatísticas, aquele que não tem mais nada, aquele que acha que não tem valor de R$1. Jesus veio para você, para aquela pessoa que está no presídio, para você que está aí pensando em tirar a própria vida, você que está pensando em tomar esses remédios, você que está pensando aí agora em tirar a vida da sua família, você que está pensando em desistir, porque as pessoas já desistiram de você, eu tenho uma palavra para você. Jesus não desiste de você. Jesus hoje te encontra. Jesus hoje ele te liberta. Jesus hoje ele te resgata. E a última palavra é de Deus, irmão. A última palavra é de Deus. E o que você está vivendo hoje não define a sua história. Não define o seu destino. Se você quer mudança hoje, se você quer mudar hoje de vida, se você quer ter uma vida diferente, se você quer ter umas atitudes diferentes, se você quer que Deus, Jesus, ele mude a sua vida, faça como o filho pródigo. Que ele se sentiu da pior espécie. Ele gastou tudo que ele tinha. Só que ele decidiu não mais viver dessa mesma forma. Verso de número 17. Diz assim: Então caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: Pai,
pequei contra Deus e diante do Senhor. Oh, meu Deus. Perceba que ele reconhece, irmão. Ele se arrepende. Quando nós nos arrependemos, não é só um sentimento, irmão. Quando nós nos arrependemos de verdade, há lágrima, há choro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Jesus está fazendo o resgate de Pedro, irmão. E quando ele entende, ele se arrepende, ele chora. Atos 4. Pedro e João estão subindo a Porta Formosa. Há um mendigo que pede esmolas ali. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus. Aquele mesmo Pedro que dormiu no Getsemane. Aquele mesmo Pedro durão que arrancou a orelha de Malco. Agora, ele olha para aquele homem e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. A palavra, irmão. O evangelho de Jesus Cristo queimando e ardendo em seu coração, passando em suas veias, irmão. E segundo a palavra de Deus, ele levantou aquele homem pelo nome de Jesus e aquele homem foi curado. Aquele homem que tinha uma necessidade de uma moeda, agora ele pode levantar e viver do fruto do seu trabalho, irmão. Com o poder e autoridade que Deus deu. Perceba que o mesmo que negou a Cristo, agora é o apóstolo que está levando o evangelho, a palavra. Sabemos que cada um ele tem uma necessidade. E todas as vezes que Deus nos leva num lugar para suprir a necessidade de alguém, Ele vai suprir a necessidade dessa pessoa, mas Ele também vai te dar o que te falta. Pode guardar isso, irmão. Todas as vezes que você for na casa de alguém, todas as vezes que Deus te usar para ser uma bênção, um canal de bênção na vida de alguém, Ele vai entregar algo para aquela pessoa, mas Ele também vai entregar algo para você que te falta. Nesse momento tem pessoas, Senhor, orando e dizendo: Senhor, manda alguém para me ajudar. Senhor Deus, eu preciso de uma resposta. E tem pessoas orando: Senhor, me usa. Senhor Deus, que eu possa ser o fruto, um canal de bênção e fruto de oração e resposta de alguém. Entende? Atos 10, Pedro na casa de Cornélio. Cornélio é um quase salvo. Ele tem tudo para que um cristão gostaria de... Ele tem todos os critérios de um cristão para andar de acordo e ter unção e ter uma vida digna com Deus, irmão. Mas você não era salvo. Tá orando. Pedro está na casa de um curtidor de couro. Tá orando. Jesus ouve a oração. Deus ouve a oração de Cornélio. Deus olha para Pedro. Deus olha para Cornélio. Cornélio tem uma necessidade. Pedro também tem uma necessidade. Então eu vou levar Pedro na casa de Cornélio para que eles possam ouvir as palavras de salvação. E ao mesmo tempo que Pedro tem uma dificuldade com os gentios, eu vou suprir a necessidade de Cornélio, mas eu também vou mostrar para Pedro que eu também não faço acepção de pessoas. Entende? Enquanto Pedro falava, ele foi. Mesmo sem entender, ele confiou. Mesmo retrucando, ele vai. E quando ele estava ainda pregando, ainda falando, o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas antes do batismo nas águas, irmão. Entende? Isso é profundo. Porque ele entende que Deus não faz acepção de pessoas. Aquelas pessoas que foram com ele, olha para um lado, olha para o outro. E eu fico imaginando ele pensando: se Deus batizou eles com o Espírito, quem sou eu para não batizar eles com água? E todos aqueles homens foram batizados. Agora Cornélio houve salvação para um gentil. Agora o pregador eficiente se tornou eficaz, porque houve salvação para o gentil. Entende? Todas as vezes que Deus nos levar para suprir a necessidade de alguém, Ele vai sempre suprir uma necessidade sua. Meu irmão, é algo lindo, o Evangelho de Jesus Cristo, eu só tenho a agradecer. É café com palavra, irmão. Nosso café está aqui, vamos dar o primeiro gole. O vídeo já está ficando longo e nós precisamos concluir o nosso pensamento. Verso de número 18. Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores.
e arrumando-se foi para o seu pai. Irmão, você que está perdido e que se afastou da presença de Deus. Lembra que eu falei que a moeda não tem consciência e nem a ovelha? O jovem tem consciência. Ele pode até achar que perdeu tudo, mas a única coisa que ele não perdeu foi o caminho de volta para casa. Você pode até achar que perdeu tudo, mas o único caminho que você não perdeu foi o de volta para casa. Porque Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã: você pode até achar que viveu muito, você pode até achar que viveu muito, mas ele não viveu tudo aquilo que Deus sonhou para sua vida. Eu não vim aqui dizer para você que quem tem promessa não morre. Eu vim dizer para você que você pode até achar que não viveu muito. Você pode até achar que viveu muito, mas ainda não viveu tudo aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus reservou, aquilo que Deus planejou para a tua vida. Por isso que ele te resgata, irmão. Porque o meu resgate até hoje eu não entendo. Porque que Deus não permitiu que eu perecesse numa escolha ruim. Esse jovem fez uma escolha ruim, só que Deus não permitiu que ele perecesse na escolha ruim. E hoje é uma oportunidade que você tem de não perecer nessa escolha ruim, porque hoje Deus está usando a minha vida para falar contigo. Eu não sei quantas pessoas eu estou conseguindo alcançar. Eu não sei se você está ouvindo isso aqui de noite, de tarde ou de dia, mas eu sei que essas palavras, elas têm cura, elas são eficazes, irmão. Se levante, se posiciona. Não queira mais viver da forma que você está vivendo. Viva uma vida diferente com Jesus Cristo de Nazaré. Viva uma vida de filho, porque você tem um pai. E Ele está com os braços abertos para te receber de volta. Ele está com os braços abertos para te receber de volta. Independente das coisas que aconteceram, Ele está disposto a te dar roupas novas. Ele está disposto a colocar um anel de herdeiro no teu dedo, um anel de fio, um anel que te dá, que te restitui aquilo que você gastou, aquilo que você perdeu, aquilo que você abriu mão. Ele te reconhece como um filho. Ele coloca sandália nos teus pés, porque pé descalço é sinônimo de servo. E dentro da casa do seu pai, aquele jovem não é servo, ele é filho. Ele é filho, tu é filha, tu é filho, e o seu pai está te esperando com os braços abertos para te receber, irmão. E dentro desse contexto, naquela cultura, essa atitude desse jovem dava o direito das pessoas a apedrejarem a ele. Só que o texto vai dizer que quando o seu pai vê o seu filho no caminho, irmão, ele nem esperou o filho dele chegar na porta. Aquele pai desesperado corre em direção ao teu filho, irmão, porque ele avistou, e eu fico imaginando ele sentado na sua casa, olhando a trilha do caminho, com só o cafezinho na mão, olhando e dizendo: Senhor, traz de volta meu filho. Senhor, cuida do meu filho. E quando aquele homem se alegrou quando viu aquele jovem, irmão, ele correu, irmão, ele não quis nem saber. Ele abriu os braços, ele abraçou o seu filho e o beijou, irmão. E Jesus na cruz do Calvário, com seus braços abertos, com seu rosto que tinha sido batido, cuspido, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, com seu corpo flagelado, ele carregou aquela cruz do Calvário por mim e por você, pecador, que nós não merecíamos, para que nós pudéssemos encontrar com o Pai e voltar para Ele. Porque com a queda de Adão no Éden, irmão, nós não pertencemos mais a Deus, porque onde habita o pecado não pertence mais a Deus, irmão. E o que nos livra do pecado? Não para encobrir, não para encobertar, mas nos limpar de qualquer impureza, de qualquer vestígio do pecado. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o seu sangue que desceu na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos salvar. Eu sinto Jesus em uma graça nesse momento, irmão. Jesus, Ele é maravilhoso. Porque hoje eu levantei num dia difícil, um dia que desanimado, mas quando eu abro as escrituras, irmãos, a paz que excede todo entendimento, aquele vazio que nós achamos que nós temos, aquela luta de identidade não existe, porque tu é filho, tu é filha, e uma paz que excede todo entendimento, irmão, ela habita em nossos corações. Alabassuni me andarás. Oh Jesus Cristo, aleluia Jesus. Lembra que eu falei das festas? Se tem festa, lugar na mesa. Se tem festa, tem comida. Se tem festa, tem pessoas que você gosta. Se tem festa, tem comunhão. O Pai dá roupas novas, um anel em seu dedo e sandália nos seus pés. Ele manda pegar um novilho cevado, um boi gordo. Vai ter churrasco, vai ter festa, vai ter comunhão, vai ter alegria. Porque quando
o homem encontrou a sua ovelha, ele chamou todos os seus amigos e houve festa. Quando a mulher encontrou a sua moeda, ela chamou as suas amigas e houve festa. Agora, o pai, ele reencontra seu filho. E a festa? Está preparado para dar uma glória? Diz assim a palavra. Verso 15, capítulo 15, verso 5. E quando a encontrara, pôs-se sobre seus ombros, cheio de alegria, e indo para sua casa, reuniu os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegram-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento, irmão. Essa palavra é para você. Você que está arrependido. Você que vive uma luta de uma vida promíscua, uma vida de pecado. E você quer se entregar para Jesus agora. Você quer se arrepender dessa vida que você tem vivido. E ter uma vida nova com Cristo e ter restituição na sua vida. E eu não estou falando de dinheiro, irmão. Eu estou falando de caráter, de valores, de família. E se Deus te prosperar nessa caminhada, receba. Amém. Se arrependa. O Evangelho de Jesus Cristo, eu não sou eu que te convenço, irmão. A minha função é pregar. Quem te convence é o Espírito Santo, do juízo do pecado. Então, se você está arrependido nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, essa palavra é para você. Essa palavra é para você se posicionar hoje. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando aquela mulher encontrou a sua ovelha, verso de número 9, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegram-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que há mais alegria existente diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Espera aí. Alegria diante dos anjos. Então quer dizer que quem se alegra é quem está diante dos anjos. E quem está diante dos anjos é Deus, irmão. É Deus, ele se alegra. Deus, ele se alegra quando há um pecador que se arrepende, irmão. A festa no céu, quando a Bíblia diz que há festa no céu, ela está dizendo que Deus, ele fica feliz quando um pecador que se arrepende, irmão. Para mim, foi um homem chamado Ed Santos. Para esse jovem, foi no meio de um lamaçal de porcos. E para você, pode ser hoje. Pode ser através da minha vida. Hoje eu posso estar aqui regando. Eu posso estar semeando. Como eu também posso estar colhendo. Eu não sei quantas de pessoas eu posso alcançar aqui. Mas que essas palavras possam trazer vida e restauração para a tua casa. Que essas palavras possam trazer vida e restauração para a tua família. Capítulo 15. Verso de número 22. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam-me depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no seu dedo e sandália nos pés. Tragam e mate um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Meu irmão, é lindo. Fechei. Perceba que o evangelho ele é assim. Relacionamento. Percebam que esse homem restituiu tudo aquilo que o filho abriu mão. Ele abriu mão da casa de seu pai para ter uma liberdade. Só que essa liberdade se transformou em uma prisão. Só que a partir do momento que ele volta para o pai, ele tem toda a sua liberdade e legalidade de filho. Perceba que o pai recebe ele com os braços abertos. Ele não fala: o meu filho pródigo voltou. Ele fala: o meu filho estava morto e reviveu. Ele está vivo. O meu filho, ele te chama de filho. Tu é filha. Então não chame ninguém de pródigo, chama de filho, de irmão.
porque o irmão desse homem não se alegrou com o seu retorno. O irmão desse homem não se alegrou com o seu retorno. Ele olha para o seu pai: esse teu filho. Ele não fala o meu irmão, ele não reconhece ele como irmão. E tem muitas pessoas dentro das igrejas, fora das igrejas assim. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Precisamos levantar nossa mão, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa história. Precisamos nascer de novo, irmão, e ser cheios do Espírito Santo para suportar aquilo que nós vamos ter na nossa caminhada. Nós vamos ver a Bíblia dizendo de cingir os lombos, apertar os cintos, irmão, criar tarimba, casca, para não sermos meninos na fé. A Bíblia diz que nós não sabemos nem como orar, nem como convém pedir, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmão. E o Espírito Santo, que é a promessa, está aqui, ele habita em você, ele habita em mim, irmão. E todas as vezes que nós temos essa intimidade com Deus, que oramos, que buscamos, e ele é o nosso fio condutor para que possa chegar até Deus. Não pense que a sua alegria não vai incomodar, que incomodou o irmão dele. Ele fala: pai, eu estou aqui, o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos, e cadê o pai? Cadê o relacionamento? Cadê a intimidade com o pai? Ele não inclui o pai dele nas alegrias dele. Mas o pai nunca vai deixar de ser pai, irmão. Nós, como filhos, nós temos que honrar os nossos pais e as nossas mães. Nós, como os pais, devemos saber falar e ensinar os nossos filhos para que eles, quando chegar no tempo do entendimento, eles poderem tomar suas decisões de uma forma sensata e saber ter esse relacionamento íntimo com Deus. Mas o pai diz: convém fazer festa, porque este teu irmão, estava perdido, estava morto, estava perdido e foi achado. Jesus, ele é diferente de tudo, irmão. Ele vai na contramão, ele contraria todas as estatísticas, ele senta com o pecador, sim, porque ele veio para os pecadores. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja de pecadores, só que pecadores arrependidos. Quem vai subir para morar com Deus são pecadores arrependidos, irmão. Nós ficamos vendo discussões aí de quem é A, de fulano B, apontando, falando de igreja de parede preta, de não sei do que, esquecendo de pregar a palavra do verdadeiro evangelho. Esquecendo de ter amor ao nosso próximo e perguntar: Senhor, de quem é que o Senhor quer que eu seja o próximo? Não quem que é o meu próximo. Amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele resumiu em 12 pra gente os 10 mandamentos, irmão. Se 10 a gente já não passa, ele resumiu em 2: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Se você ama o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, você é obediente a Ele. Se você ama o seu próximo como a ti mesmo, primeiro você precisa se amar. Saia dessa vida que você está vivendo. Saia dessa situação que você está vivendo. Hoje Jesus, ele se aproxima de ti através da palavra. Hoje Jesus, ele fala contigo. E se você ouviu essa palavra, você que essa palavra cresça em seu coração, você que quer agora aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levanta a sua mão aí agora e fala: Senhor Deus, eu me arrependo. Senhor Deus, eu quero retornar para ti. Senhor Deus, eu quero receber o Senhor como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E a partir de hoje eu quero mudar a minha história. Procure um lugar sério, irmão. Você precisa de um pastor. Você tem valor para circular, para poder levar essa palavra. E você precisa ter comunhão com o seu pai. Você precisa ter comunhão com o pai. Aquele que recebe o filho, recebe o pai. E o Espírito Santo, ele te enche, irmão. Ele te completa. Porque ele não faz nada vazio. Ele não deixa nada vazio. Ele não deixa nada pela metade. Tudo que ele faz é completo, irmão. E enquanto ele não vier, irmão, tem um louvor que eu gosto muito, que ele diz assim: eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, Pai. Eu vou gastar a minha vida diante na tua presença, diante do teu altar, pregando a tua palavra, Jesus. Eu sou um iniciante pregador, irmãos. E por que você se denomina pregador, irmão Edson? Porque Deus disse que eu sou. Deus me chamou dentro daquele quarto. Eu não estava orando, eu não estava jejuando, eu estava dormindo. Deus falou contigo dormindo? Sim, irmão. Deus falou comigo.
aquilo que eu vivi, que eu vi, sonhando, Deus vai me fazer viver na realidade na terra. Ele me mostrou uma caminhada, Ele me mostrou uma chamada, Ele me mostrou as pessoas, Ele me mostrou o meu propósito, que é pregar o Evangelho. A minha função é me preparar cada dia, porque a parte de Deus Ele vai fazer. Eu não sou profeta do Pix, profeta do avivamento. Eu não sou profeta da igreja, das portas abertas, da chave do carro, não, irmão. Pregador do Evangelho, ele prega a verdade, ele não se corrompe com o mundo. Pregador do Evangelho, ele é a pessoa que coloca a mão na massa, que tem amor pelas almas, que gasta tempo, que usa tempo, antes ou outra hora, fazendo outras coisas, alimentando o vício. Mas agora eu passo horas e horas ministrando, orando, buscando, lendo e pedindo para Deus inteligência e sabedoria para transmitir aquilo que Ele tem colocado em meu coração. Não é fácil pregar, gente. Mas receba essa palavra. Você que está aí, que sentiu Deus falar contigo, através desse jovem pregador, desconhecido, anônimo. Não precisamos de um microfone, igreja. Não precisamos de um microfone para poder pregar o Evangelho. Mas possamos usar as ferramentas que Deus nos dá para alcançar o máximo de pessoas. Jesus está voltando. Quando nós olhamos para uma mulher grávida, as dores é o sinal que o parto está próximo. E quando olhamos para o nosso contexto do nosso mundo que está vivendo hoje, o mundo está doendo, está doente. As dores de partos estão aí, os gritos nós estamos ouvindo. Jesus está voltando. E Ele vem para buscar os seus. Ele não vem para ver se busca, para ver se acha, para ver se encontra. Ele veio para buscar os seus. Amém? Fique com essas palavras. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente. E que através de hoje, com essa ministração que Deus colocou em seu coração, você possa mudar de vida. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Povo de Deus, o povo mais alegre na terra.